Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alisete e hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET, volume 2, semana 1 de língua portuguesa. Vamos lá? Antes de começar a correção, vocês vão ler o PET, que traz todas as informações sobre o gênero textual que será tratado aqui, que é o gênero textual conto. Caro estudante, nessa semana vamos estudar o gênero textual conto, identificar as características, analisar sua estrutura e conhecer alguns exemplos de contos. Vamos lá? O que é um conto? Você já leu um conto? Um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Sua estrutura está dividida em 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. As características de um conto são: o espaço é delimitado, o tempo marcado, cronológico, psicológico e a presença de um narrador, que pode ser um narrador observador, um narrador personagem ou um narrador onisciente. Ainda entre as características do conto, nós vamos encontrar personagens, o enredo, linear e não linear. Vocês sabem quais são os tipos de contos? Existem os contos realistas, contos populares, contos fantásticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos e os contos de fadas. Vamos às atividades? Questão 1. Os contos encantam as crianças através dos tempos. São passados de geração em geração pelos povos de diferentes culturas. Muitas pessoas têm os primeiros contatos com a leitura por intermédio dos contos. Letra A. E você? Quais histórias infantis você mais gosta e por quê? É uma resposta pessoal e eu deixei aqui para vocês uma possibilidade de resposta. Exemplos: O Lobo e os Sete Cabritinhos, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos. Por quê? Porque são histórias que sempre têm uma moral, uma lição. Letra B. Em quais delas há bruxas no enredo? Em quais das histórias que vocês mais gostam? Em sua opinião, por que as bruxas são personagens recorrentes em contos infantis? Possibilidade de resposta: as bruxas são personagens comuns em contos, pois mexem com a imaginação. A presença de bruxas em um conto apresenta conflitos e tensões ao enredo. Questão 2. Você estudou sobre as características e tipos dos contos. Agora é hora de verificar a sua aprendizagem. Leia com atenção e numere as alternativas de acordo com seus respectivos contos. Para a letra A, vocês vão colocar aqui foi o conto de terror, letra B, conto de humor, letra C, conto realista, letra D, conto de fadas e letra E, conto fantástico. Então a primeira é Flor, Telefone, Moça, de Carlos Drummond de Andrade. Uma moça tem o hábito de passear pelo cemitério. Em um dos passeios, pega uma flor de um túmulo e a partir daí começa a receber ligações incessantes de uma voz que pede a flor de volta, até um final trágico acontecer. Então essa é a letra A. A próxima é A Mão do Macaco. Uma família humilde consegue um misterioso amuleto, uma mão seca e mumificada de um macaco, que aparentemente possui a magia de realizar 3 desejos. Então essa é a letra E, conto fantástico. O Matadouro. O escritor argentino narra uma cena que ocorre com um animal em um matadouro em Buenos Aires, durante a época de Juan Manuel de Rosas, século XIX. As descrições dos personagens e do ambiente são precisas e coincidem com o tempo histórico em que a história está situada. Então, essa é a letra C, é um conto realista. A Bela e a Fera. Uma criatura, a fera, que se apaixona por uma jovem, a Bela. Ao ter seu amor correspondido, a criatura se vê livre de um feitiço que a transformara em um monstro e volta finalmente à sua forma humana. Então essa é a letra D, conto de fadas.
a velha contrabandista. Uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava na fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. O fiscal perguntou o que ela leva no saco e ela respondeu que era areia. Então isso é a letra B, conto de humor. Tentação, de Clarice Lispector. Conta sobre uma menina que se sente diferente dos outros, o que intensifica a solidão dela. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Então essa é a letra C, conto realista. Então a sequência correta é A, E, C, D, B e C. Esta foi a correção de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e terão outras correções. Grande abraço!